DreamWorks vai lançar um novo filme chamado A Ilha do Esquecimento ainda este ano, e ele parece incrível. Você está pronto para visitar mais essa nova aventura? O filme começa com as duas meninas em um corredor na escola na década de 90. Elas estão na frente da sala do diretor da escola. Parece que as duas estão com problemas, mas uma delas parece ser a menina encrenca, enquanto a outra, coitada, só teve um dia ruim. Se segura porque tem muita coisa pela frente. Esse filme vai ser maravilhoso e cheio de cor e aventura. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Video cheio de novidades. Observe que na mesma cena do corredor existe um quadro com artes e avisos da escola, algo normal em toda escola do mundo. Esse filme vai se passar nas Filipinas, então algumas coisas são interessantes de ver nesse quadro. Mas o detalhe mais importante é esse sol amarelo na parede ao lado da frase Dream Big. Observe bem o padrão de desenho deste sol, porque ele vai aparecer muito. A menina mais despreocupada se chama Jo, enquanto a outra é a Raíssa. Elas se conhecem e se apresentam, mas se olhar para Jo, vai ver que ela está vestindo uma asa de morcego, enquanto a Raíssa tem uma saia rosa, parecendo um tutu de balé. Isso mostra bem a personalidade das duas. A Jo é uma pestinha, enquanto a Raíssa é uma menina mais comportada. Estamos falando da melhor amizade de todas. Veja como o rosto da Raíssa está assustado no momento em que aparece a data da década de 90 na tela. Ela está com medo de alguma coisa. Provavelmente foi para a sala do diretor por algum engano. Quando a cena muda, nós vemos a Jo do outro lado do corredor. Atrás dela tem um cartaz escrito Fitas Ang Kamay. E isso é importante porque na língua das Filipinas, isso quer dizer levante a mão. Algo como levantar a mão para falar. E as duas meninas vão ter que dizer muita coisa uma para outra. Quando a Jo pula para o lado da Raíssa, nós vemos 3 pontos de exclamação na tela. E isso mostra que esse filme vai ser cheio de arte na animação, que deixa ela bem sinistra. Como uma história em quadrinhos, ou seja, nada de coisas que parecem o mundo real. Isso é uma história de fantasia. Quando a Jo vai cortar o laço de cabeça para fazer uma pulseira da amizade entre as duas, nós vemos que no canivete está escrito Lola e um desenho de coração. Isso quer dizer que o canivete se chama Lola ou que ele pertencia a alguém com esse nome. Agora, mais de perto, nós podemos ver que as asas da Jo são feitas de papelão, pintadas com tinta roxa e presas com fita adesiva transparente. Uma fantasia feita em casa. Essas são as melhores. Mas por que ela estava vestida assim na escola? Só vamos descobrir quando o filme for lançado em 25 de setembro deste ano. Assim que elas prendem as pulseiras da amizade, nós entramos em uma edição que usa as pulseiras como janela de memórias. É bem bonito. E em um detalhe, há 3 cubos com as letras BBF, ou seja, Best Friends Forever, ou Melhores Amigas para Sempre no idioma original. Na medida em que as memórias vão passando, nós vemos que vários pingentes são presos na pulseira. E o primeiro é um morcego monstro roxo. Isso é importante. Vai ter muito sobre esse morcego no futuro, mas você já viu que a Jo gosta bastante desse negócio de asas de morcego, né? Um segundo pingente aparece na pulseira, e ao que parece é um olho. Talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de que a Raíssa usa óculos, mas ainda não está claro. Entendeu a piada? Óculos, olho e sobre não estar claro? Enfim, deixa pra lá. Uma das memórias delas mostra as meninas dirigindo um ônibus, e no veículo está escrita a palavra Mabuhay, que em filipino quer dizer vida longa ou bem-vindo. E mais um pingente é adicionado à pulseira, no caso, uma chave. E aqui fica claro que cada pingente é um momento incrível da amizade entre elas. Como, por exemplo, serem 2 crianças tentando pilotar um ônibus desgovernado. Um corte de cena mostra que as duas estão envelhecendo, ou seja, vários anos se passaram, mas elas continuam indo para a sala do diretor. Mas, quando crescem, elas aparecem com algemas, ou seja, elas foram presas. Isso sim é que é ter uma vida cheia de emoções. Aceita uma dica? Não faça nada que irrite a polícia. Essa mesma cena mostra que a Raíssa está com o rosto chateado. Será que dessa vez a Jo foi longe demais e que elas vão ter problemas na amizade? Você costuma brigar com seus amigos? Comenta a hashtag amigo pra gente se conhecer. Em uma cena bem rápida, nós vemos que a Jo está segurando a cabeça da Raíssa com o cabelo por cima do rosto e o óculos ainda cobrindo os olhos. Isso faz a menina parecer o primo coisa de família Addams. Depois, nós vemos as duas em cima de um carro que deve ser da Jo, já que ela é a mais bagunceira, e o carro está batido. Sem falar
falar que a Jo tem um band-aid colado na perna. Será que o acidente foi feio? E outra cena, vemos a parede da casa de uma delas. Deve ser a casa da Jo, porque nós vemos imagens dela ao lado de uma mulher e desenhos dessa mesma personagem. Ela deve ser a mãe da menina, mas será que a mãe da Jo está bem? Será que a Jo está sozinha no mundo e perdeu a mãe? A Raíssa pode ser a única pessoa na vida dela, e isso é triste. Também vemos nessa cena uma foto das meninas se formando e que a Raíssa tem algumas medalhas, ou seja, ela tem um futuro brilhante pela frente porque é uma boa aluna, mas a Jo sem medalhas. Será que isso quer dizer que elas vão se separar? Observe que tem algumas borboletas desenhadas no lado do carro da Jo, e foi a Raíssa que fez isso, porque em outras imagens vemos que ela adora borboletas. Uma imagem de dentro do carro mostra que ele está lotado de fotos de aventuras das duas amigas. Elas não guardam memórias só na pulseira. Isso é importante porque o filme se chama Ilha do Esquecimento, e memórias são importantes nesses casos. Um detalhe no céu mostra que há um avião a jato passando no céu. E isso é um detalhe importante porque as duas estão conversando sobre a Raíssa ir embora para os Estados Unidos e abandonar a amiga nas Filipinas. Alguma coisa está surgindo no mar, uma luz estranha. E isso é interessante porque nós vamos ver que deve ser uma pedra mística. Isso parece uma referência para Moana e o oceano levando o coração de Tefiti para a menina. Um portal se abre no chão da praia e veja que ele tem o mesmo padrão de desenho que o sol no mural da escola. O mesmo desenho surge em uma pedra que a Jo estava segurando. Essa deve ser a fonte da luz que apareceu no mar. O oceano quer levar as duas a algum lugar. Quando o portal está puxando tudo, nós vemos o rádio da Jo e ele tem uma fita dentro. A música que esse rádio vai tocar pode ser importante para a história. Mais fotos do carro aparecem, mas dessa vez vemos a mulher da casa da Jo. Com certeza é a mãe da menina. Deve ter sido a mãe da Jo quem deu a câmera de fotos para a filha. O mesmo rádio e a câmera de fotografia foram puxados para dentro do portal. Eles vão ser importantes porque, mais uma vez, é importante lembrar que as meninas estão indo para a Ilha do Esquecimento. Fotos guardam lembranças e músicas também. Um pássaro gigante e sinistro aparece, mas o detalhe que nós queremos mostrar é que o sol da ilha tem o mesmo padrão de desenho do portal. Essa animação parece mais linda a cada segundo. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Observe que a Jo está usando um enfeite de pedra verde na cabeça, uma ombreira de guerreira e colares com pedras brilhantes. Mas ela tinha acabado de cair ali e não estava usando nada disso. Ou seja, esse lugar, a ilha, muda você. Vemos também que é um lugar mágico, pois o pássaro tem poderes que deixam ele brilhante. No macacão jeans da Jo, dá pra ver o desenho do morcego monstro roxo com asas. Ao que parece, ela gosta mesmo dessa figura. A ilha parece ser abandonada, mas não é o caso, porque existem estátuas que mostram formas de pessoas com 4 olhos e algumas construções que lembram casas. Quem mora nesse lugar? A gente ainda não sabe, mas há monstros nessa ilha e as amigas vão ter que se proteger. A cena pula e nós vemos duas coisas. A primeira é que a Raíssa parece ter criado asas, o que é bem estranho. E a segunda é que agora ela está com o cabelo raspado. Mas por quê? Também vemos que agora elas estão na companhia de mais alguém, um morador da ilha. Parece uma mistura de humano com cachorro. Seria ele amigo ou inimigo? Mais uma vez, o mesmo sol aparece desenhado em uma parede dentro da memória de uma das meninas. E nós temos a informação de que, quanto mais tempo elas ficarem lá, mais vão se esquecer uma da outra. Ou seja, é uma história sobre lutar pela amizade das duas. As pulseiras das duas vão ser usadas em um ritual importante. Será que nesse ponto elas já se esqueceram uma da outra? Vemos que elas vão viajar pelas memórias, porque a Raíssa está no futuro vendo ela mesma quando criança ao lado da sua amiga Jo do passado. A capa do sofá parece mostrar o mesmo padrão de desenho do sol e do portal mágico. Quando a Raíssa está caindo em uma memória, nós vemos que o tênis dela tem um coração roxo com asas. Isso parece uma homenagem para Jo. Vemos que elas estão sem tempo, porque em uma memória, a pulseira da amizade está desaparecendo. Elas correm o risco de nunca se conhecerem. Então, uma mão, que parece ser a mão da Raíssa,
pega no pulso da Jo criança, mesmo depois que a pulseira desaparece. E a trilha sonora do filme fala sobre não se esquecer de alguém. Esse filme vai ser sobre viajar por memórias. E você não pode se esquecer de estar sempre com a gente. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!